pessoal, estamos em mais um episódio do Talk Jovem Cast, o podcast sobre empreendedorismo da CDL Jovem Caxias. Patrocínio Sicredi Pioneira, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e da América Latina, parceira da CDL Jovem, está com a gente incentivando o empreendedorismo jovem. E agora também no Talk Jovem Cast. Muito obrigada, Sicredi. E junto comigo, eu sou a Viviane de Césaro, está comigo aqui a minha amiga Aline Rettori, que está em dose dupla, fiquei sabendo hoje. Novidades. Tudo bem, Aline? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Então, eu sou a Aline Rettori, sou integrante da CDL Jovem no Departamento de Ação Social. E a nossa convidada de hoje, então, já trilhou um lindo caminho em sua carreira, com passagem por importantes veículos de comunicação da imprensa estadual e nacional. E tem experiência para contar boas histórias. Nossa convidada é uma jornalista formada pela Universidade de Caxias do Sul, com mestrado em Artes e Comunicação pela Pittsburgh State University, e já escreveu para o jornal Zero Hora, Pioneiro, O Caxiense, revista super interessante e Acontece. É autora dos livros da Legado, Histórias de Vida. Seja muito bem-vinda, Valquíria Vita. Obrigada, gurias, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui para falar sobre esse assunto que eu gosto muito, que é o meu trabalho. E que bom, Valquíria, porque assim, eu tenho muitas perguntas. Eu achei sensacional o que tu faz. Tu resolveu empreender numa área que talvez poucas pessoas, quando eu penso no jornalista, eu penso que ele iria querer escrever para os lugares, para os veículos que você já escreveu, né? Uhum. E ver uma jornalista querendo ser empreendedora é muito legal, né, Aline? Sim, nós estávamos conversando de ver, né? Isso, uma coisa que não acontece sempre, não. né? Mas como quando estava lendo ali, eu estava pensando, dá para ver que não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia, assim. Na verdade, nem foi de um ano para o outro, foi um longo caminho para chegar até aqui, porque eu comecei com 18 a faculdade, daí eu já comecei a trabalhar na área, hoje já tenho 37, então mais de 18 anos que eu trabalho como jornalista, como comunicadora, vamos dizer. Mas assim, como empreendedora, foi uma coisa de alguns anos para cá, assim. Não foi tão rápido. E era algo que tu sempre soube lá atrás? Não, algum dia eu gostaria de fazer, eu tenho um projeto, ou foi surgindo nesses... Empreender? Isso. Não, eu sempre soube que eu queria escrever, desde criança, tá? Eu era sempre a aluna que gostava da aula de redação, gostava do português, nunca fui muito das exatas, assim, sempre fui da parte das humanas, e eu era aquela pessoa que entrevistava, quando eu era criança eu entrevistava nos almoços de família, até tem gravações minhas em VHS, entrevistando, assim, as pessoas num churrasco com uma colher, assim, então eu sempre fui a pessoa que gostava de falar, gostava de fazer pergunta, tinha aquela coragem de fazer pergunta que ninguém mais tinha coragem de fazer, e que gostava de escrever, então não era assim, um sonho empreender, era um sonho ser jornalista. E daí eu fui naturalmente para o caminho do jornalismo e passei por algumas experiências de rádio, de TV, de jornal, de revista. Trabalhei nos Estados Unidos também como jornalista, mas foi só nos últimos anos mesmo que eu comecei a fazer livros, que eu achei uma forma de realmente ganhar dinheiro com isso. Então, vamos dizer que eu pude virar empreendedora, que eu acho que eu considero mesmo, é quando tu consegue colocar um preço, né, num negócio que tu cria e começa realmente a ter um lucro com isso. Então, isso foi ali 2020 para cá, com a Legado. Mas conta pra nós um pouquinho o que é a Legado. Para quem tá assistindo aqui, para quem que é a Legado Histórias de Vida? O que é, né, a Legado? É uma empresa mesmo, às vezes as pessoas dizem, é o teu projeto, e eu fico, é o meu projeto, mas é a minha empresa, e é o meu ganha-pão. É uma empresa, a gente chama de curadoria de memórias pessoais, que é uma coisa que hoje não é muito comum, mas acredito que nos próximos anos vai se falar mais sobre isso, que é trabalhar com memórias das pessoas. Então, eu sento com os entrevistados e eles me contam a vida deles. Basicamente, por isso que a gente chama de curadoria de memórias. Então, eles vão me contar toda a vida deles, no caso de uma biografia. Ou no caso de um livro empresarial, também são memórias de pessoas, né, que fizeram parte daquela empresa. Então, eu vou conversar, a gente tem vários encontros. E depois disso, isso se transforma num livro. Então, a Legado é realmente uma empresa que cria livros. Não é uma editora. Algumas pessoas também, às vezes, acham que é uma editora. Mas é uma empresa de... Realmente é uma coisa que não existe, que acredito que não tenha outra pessoa que faça. Que é trabalhar com memórias pessoais, aproveitar e registrar as histórias das pessoas enquanto elas ainda estão aqui. Porque eu trabalho bastante com pessoas mais velhas. Assim. Mas como que surgiu? Como é que foi essa ideia? Antes você sempre trabalhou como jornalista.
Isso? Uhum. Trabalhou em grandes veículos. E um dia, tipo, acho que eu vou fazer algo diferente. Não. Foi Teve um... algum trabalho, assim, que te A gente sempre motivou? acha que é uma coisa que é assim do nada, né? Mas não foi. Não foi tão simples assim. Eu gostava muito, em todas as áreas do jornalismo que eu trabalhei, eu sempre gostei disso, entrevistar pessoas. Que tu pode ir para várias áreas, né? Nas notícias, enfim. E o que eu gostava era isso, fazer longas reportagens, ficar bastante tempo conversando com o entrevistado. E eu sabia que eu queria trabalhar com biografias. Só que eu realmente não sabia como transformar isso num produto. Eu gostaria de escrever histórias de vida, mas eu não sabia como... Realmente, como ganhar dinheiro com isso, sabe? E eu tentei vários projetos, chamava vários amigos, a gente tentava várias coisas, só que meio que ninguém se empolgava, porque é difícil tu trabalhar num negócio que não é bom de fazer e é legal, mas não te dá o teu retorno financeiro, acaba meio que não encaixando na rotina de ninguém. Uhum. Então, em 2020, quando teve a pandemia, na época eu tinha um sócio, e ele disse que ele queria fazer um projeto que era eternizar as histórias das pessoas que estavam partindo, porque foi um momento ali, 2020, que a gente percebeu o quanto a gente podia perder alguém que a gente amava de uma hora para outra, né? Acho que a gente sempre sabe isso, mas naquele ano de 2020, vocês Foi bem lembram, mais forte, né? Ficou mais evidente essa questão de, talvez o meu pai, a minha mãe, a minha avó não estejam mais aqui. Então, a gente primeiro lançou a Legado pensando em ser uma empresa para registrar histórias de pessoas que já partiram, fosse de Covid ou de outra questão, mas trabalhar com perfis póstumos e salvar, não em formato livro, mas fazer formato livro digital e salvar isso de forma online, para que aquelas pessoas justamente não fossem só um número, né, daquilo que estava acontecendo, das mortes, enfim. Então, a gente queria contar a história de quem eram essas pessoas. E daí, como eu já tinha essa vontade em mim, ela estava lá há muitos anos mesmo, não sei quanto tempo, mas ela estava lá, uma vontade, eu quero fazer biografias. Daí eu pensei, bom, então vamos aproveitar que a gente vai fazer esse lançamento no mercado e já vamos colocar biografias junto como um produto. E já que a gente está numa área que tem bastante empresas e bastante empresas familiares, né? Vocês sabem também. Não, com certeza. Vamos colocar também livros empresariais. Isso bem sem pretensão, vamos ver o que acontece. Então, a gente coloca perfis póstumos, biografias, livros empresariais, livros de família e também livros de casal, se o casal está fazendo bodas. Então, foi assim que começou. No decorrer do tempo, a ideia de perfis póstumos, de livros de gente que já partiu, acabou sendo o produto que foi menos vendável, assim. Que vocês sabem que, às vezes, na prática, é só que a gente vai descobrir que talvez Com certeza. uma ideia não é tão boa quanto a gente achava, ou simplesmente não é bem aceita. Que aí assim. vai bem do público, É que né? quando a primeira vez que tu falou, eu já pensei, nossa, que sensacional. Mas depois eu pensei, mas tu tá naquele momento talvez meio frágil. Difícil. Será que... Então, realmente, no primeiro momento talvez seja a melhor ideia, mas depois na prática, e logo que tu falou, depois eu fiquei pensando mesmo a fundo, pode não ser o momento ideal, né? Se o negócio, eu acho que tivesse ficado só nisso, eu acho que não teria ido pra frente, assim. Acho que a gente não teria ganhado quase nada de dinheiro, assim. Então, foi bem mais para o lado das biografias. Teve uma aceitação do mercado muito melhor de escrever a história do meu avô, escrever a história da minha avó, escrever a história do casal, a história dos meus pais. Eu vendo, assim, alguns perfis póstumos, mas realmente tem que ter um tempo. Às vezes é assim, 2, 3, 4 anos que o familiar já faleceu, que daí a família realmente já processou um pouco melhor, né? Aquele luto, e daí consegue falar sobre isso e fica um produto bacana. Mas, assim, no geral, vendo muito mais biografias e livros empresariais também, que foi uma coisa que me surpreendeu, do que a ideia inicial. Então, acho interessante também contar isso Com certeza. A pessoa, às vezes, ela tem uma ideia de negócio e na prática não dá certo, mas... Não precisa se frustrar, entendeu? Tu pode achar outros caminhos ali. O intuito do podcast é justamente isso. A gente entrevista pessoas que conseguiram no seu nicho ou em algum outro nicho parecido trazer algo que realmente se satisfaz, né? Isso é muito importante. E acho que é isso que é o ideal, né? A gente entender isso e como é que a gente pode colocar na prática. Pode não ser na primeira ideia, né? Tá. A minha luz, achei que tu ia dizer que era o microfone. Eu achei que tu tava verde demais, eu pensei nisso. Mas como era pro lado de cá, eu pensei, tudo bem, porque acho que a luz pega aqui. A câmera pega de lado, eu pensei, acho que nem tá vendo. Não, aí, ótimo. Eu queria dar uma olhada pra tua câmera ali, ó. Tá, é isso aí, perfeito. Tá melhor? Agora eu não vejo mais ela verde. Não vejo. Desculpa, pessoal, mas era que é importante fazer. Não, pode avisar quando precisar, até bom. Teu rosto aqui, tá?
Então tá. Continuar, Vivi, desculpa. Imagina. E o teu primeiro livro escrito? Foi uma biografia? Foi uma biografia? Foi de uma familiar? biografia, aham, e foi da minha avó. Então, eu Olha acho só. que foi tão marcante pra mim, porque foi uma história, assim, que eu tinha muita ligação e que era uma história que eu queria muito escrever, que era da minha avó. Porque quando o Alegado começou, eu não tinha nem ideia. Quanto custa fazer um livro? Não sei, entendeu? Não sabia, não tinha a menor Quanto ideia. tempo? Quanto tempo demora? Eu tinha experiência de escrever matéria, de escrever reportagem. Tu sabe quanto tempo demora pra fazer isso. E tu sabe qual é, vamos dizer, o piso de um jornalista. Tu sabe cobrar por um trabalho de texto, uma matéria. Agora, um livro, não fazia nem ideia. E eu não é assim, eu tô entrando num negócio super concorrido, eu posso trocar ideias com outras. Não tinha ninguém que pudesse ajudar nesse sentido de precificar. Então, a gente fez alguns livros piloto no início, que bem era sem cobrar nada. Então, comecei com a história da minha avó, para ver como é que eram as entrevistas, até para eu saber depois para passar o orçamento. Quantos encontros precisava ter, quantas horas demorava depois para escrever, que demora dias e dias, muitos dias. Então, o primeiro livro que eu fiz foi dela, em 2020, que foi bacana porque eu acabei, acho que, super me conectando mais com ela também, porque ela contou coisas que eu não sabia. Com certeza. Eu acho que, nossa, as pessoas devem... Eu que penso sim, isso né? na hora. Imagina quantas descobertas, né, nesse É, momento. Mas deve ser tão lindo, né? É. Eu fico Os pensando em clientes escutar falam as isso histórias. quando eles vêm e eu nem sabia isso sobre o meu pai, sobre o meu avô. Então, a gente junta tudo ali, porque às vezes a gente sabe algumas coisas espaçadas, né, da história dos nossos familiares. Nossa, eu sinto muito por não ter meus avós. Eu queria muito saber É. as histórias, tanto avós quanto, né, pais. Sim, e bisavós também, pensa, o que Isso. a gente sabe sobre os nossos bisavós? Nada. Alguma coisa, sabe? Alguma história, ou como a pessoa era. Mas imagina que valioso seria tu poder ter o livro dos teus bisavós. Então, até a gente usa isso como um chamado, assim, da legado. Quão valioso seria poder saber a história dos seus bisavós, tá? Não dá mais tempo pra isso, talvez. Dá pra fazer o perfil póstumo, mas eles talvez não estão mais aqui, né, pra contar. Mas dá pra tu deixar esse presente pros teus netos, entendeu? Tu pode já pensar em escrever um livro pras futuras gerações, talvez os que nem nasceram ainda, pensando em futuras mesmo, saberem sobre a tua história, sobre tudo que tu passou, tudo que tu viveu, porque acho que fica um pouco, né, em cada pessoa da família depois também. Com Verdade, certeza. com E é certeza. legal até pensar que a tua percepção de uma pessoa pode ser diferente da minha, e aí na história tu deve conseguir ver isso, né? Tu consegue, Isso. enfim, colocar ali todas as ideias de uma pessoa, que talvez, mesmo no póstumo, mas é possível fazer isso, né? E várias versões também, porque acho que a gente é várias versões. No trabalho a gente Com é uma certeza. pessoa, em casa Uhum. outra pessoa, no esporte, no lazer. Então, eu costumo entrevistar uma pessoa para a biografia, que ela vai contar a história dela, e às vezes eu escrevo até em primeira pessoa, então, como se a própria pessoa está contando. E se é um livro póstumo, um livro de casal, eu gosto de usar depoimentos também de gente que conhece, que conheceu, para que possa dar a sua visão, porque cada pessoa tem uma visão bem particular, assim, de quem que aquela pessoa era, que impacto que ela deixou, então realmente são várias versões. E como é que é a fabricação, todo esse projeto, para chegar nesse livro aqui, que nós temos aqui umas cópias, né? Que tu trouxe, qual que é o processo de fabricação? Eu te contratei para fazer dos meus avós. Como é que inicia o tempo? Qual que é esse processo? Conta para Tá. nós. Normalmente leva assim, e eu gosto de já dizer isso porque as pessoas acham que talvez demora anos e não é o caso. Até porque o meu público, ele é 85 mais 90, 95, então não tem anos para fazer o livro, sim. porque vocês sabem, se vocês convivem com pessoas mais velhinhas, não só porque elas não podem mais estar aqui ano que vem, mas também porque vai se esquecendo, a memória vai se apagando e às vezes é muito rápido, é assim, de um mês para o outro a pessoa já não está mais muito bem. Então, eu não gosto de esticar muito esse processo, principalmente das biografias, também por essa questão. Então, normalmente uns 6 meses, porque já pela experiência eu já entendi que é o tempo que leva para entrevistar. Então, eu faço encontros semanais. Vamos supor que eu for fazer o livro Os Teus Avós. Eu vou uma vez por semana na casa deles, entrevisto eles, mais ou menos uns 4 encontros. Às vezes mais, se a pessoa gosta muito de falar, sabe? Aquele velhinho que fala. Sim. Mas não tem problema, eu não coloco um limite ali de encontro, porque isso depende da pessoa. E tem gente que, assim, 2 encontros já tá tudo feito porque é uma pessoa super otimizada. Sim, mas Vai tu já vai, buscar, Valquíria, tipo assim, entendeu? com umas perguntas, Sim. assim... Já vai com tudo Sim, prontinho. assim como você tem um roteiro do podcast, eu chego com um roteiro e eu também aprendi com o tempo.
tudo isso foi melhorando, tá? Esse processo eu fui aprendendo na prática É. mesmo, tá? Eu fiquei pensando o que eu perguntaria pra... Eu não saberia nem qual que seria a primeira pergunta que eu faria. Também não. Daí eu fui tendo um esquema. Então, antes de chegar neles, eu já teria mandado pra vocês um questionário básico, pra eu não chegar lá sem saber nada, sabe? Tipo, data de nascimento, data de casamento, data dos filhos, pra gente não perder tempo na entrevista com essas coisas mais burocráticas, vamos dizer. Então, eu chego lá e realmente a gente vai poder falar sobre histórias. Me conta o que se lembra sobre os teus avós. Então, a gente nem começa do nascimento, a gente começa lá de trás. Então, me fala dos teus avós, dos teus pais, quem é que veio da Itália? Porque, normalmente, aqui na nossa região, alguém sempre veio de fora tem alguma história do navio. Então, a gente vai lá para trás, assim. Daí, o nascimento, e daí, sim, a tua infância, a tua juventude, o teu namoro, como é que foi teu casamento? Por que vocês se apaixonaram? E depois, toda a trajetória de trabalho, enfim. Daí, normalmente, já tem netos, já tem bisnetos. Então, eu tento seguir uma ordem cronológica para organizar a entrevista, mas cada entrevista é bem pessoal, assim. E é tudo você que faz, assim, você se dedica 100% ao legado. Isso, hoje. a parte das entrevistas, vender os projetos, fazer as entrevistas, é tudo comigo. Depois, tinha me perguntado do processo até o fim, né? Uhum. Depois de entrevistar, daí um período assim, 1 mês, 2 meses, para escrever. Daí depois vai para a parte de diagramação. Então, essa parte eu terceirizo. Agora, como eu tô com muitos projetos, eu vou terceirizar algumas escritas de livro também. Mas eu continuo fazendo a parte de entrevistar, porque eu acho que é uma coisa que eu já criei um processo que tá dando certo e que é uma coisa que eu gosto também, assim, bastante. Então, eu vou terceirizar também alguma parte de escrita. A diagramação sempre terceirizada, porque não é a minha área de design. Então, vai para designers. Cada projeto eu trabalho com um estúdio de design diferente. Enfim, se é um projeto empresarial, se é uma biografia, enfim. Então, eu trabalho com vários designers parceiros, que daí sim tá pronto um livro, tá pronto um e-book, um PDF. Então, a família recebe esse PDF e avalia, vê se tá tudo certo. Daí tem um momento de ajustes. Por isso que a pessoa, às vezes, ela quer o livro em 1, 2 meses. Eu já sei que não tem como, porque tem essa parte de vai e volta, sabe? A família lê, talvez o entrevistado lê, vê se quer trocar alguma foto, ou tem alguma informação. Às vezes, a pessoa não contou muito bem a história, ela quer mudar. Então, volta pra mim, faço os ajustes. Daí, sim, se fecha o arquivo e vai pra gráfica. Então, eu entrego uma cópia para o biografado, assim, que até esse dia da entrega é super legal, assim, a melhor parte do trabalho, assim, eles sempre, todo mundo até hoje ficou muito feliz em receber. E depois cada família decide quantas cópias vai fazer, porque daí vai depender se a tua família é enorme, que vai fazer 100, 200 cópias, ou se quer fazer só 5, 10 cópias. Então, o meu orçamento, vamos dizer, eu entendi que é melhor ele ir até aí. Entrega um livro e a família imprime quantos quiser. No início, era só o livro digital. Só que daí eu senti que isso frustrava as pessoas. Então, não, livro digital não dá. Era só pra ser... porque eu dizia, vai estar digital, tá pra sempre, entendeu? Porque a gente perde o livro de papel. Mas não rolou essa ideia. Nada como pegar o livro, né? Mas eu pensei igual um álbum de fotos. Claro, hoje em dia a gente tem que ter o digital, mas... folhear um álbum, né? Sim. Isso aí não foi só... Uma própria entrevistada me falou, tu não vai me entregar nenhum livro, entendeu? Tá, vou. Daí mudou o processo, enfim. Daí eu já entendi que também eu precisava incluir esse custo ali no meu trabalho, enfim. Então, foi tudo com o passar do tempo. A gente aperfeiçoando. Aperfeiçoando. Os livros, eles também eram mais simples no começo. Hoje eu acho que eles já estão melhores. Eu tô sempre tentando conversar com parceiros da gráfica para melhorar a capa, melhorar o papel, com o designer para ver novas ideias. Então, acho que faz parte do ser empreendedor também, melhorar o teu produto sempre. Outra pergunta, curiosidade, assim, quantas histórias tu consegue fazer ao mesmo tempo? Eu tinha essa dúvida também. Porque eu penso, eu não consigo nem empreender numa só. Eu também não. É difícil essa pergunta, porque eu acho que não tem resposta. Eu consigo... Não é um trabalho assim que funciona. Eu vou... Agora, esse mês, infelizmente, não é assim. Esse mês eu vou fazer uma biografia, mês que vem eu vou fazer a outra, porque não funciona dessa forma. Então, agora tem momentos que eu consigo escrever um ao mesmo tempo só. Não consigo mais de um, porque daí o trabalho escrito é o mais pesado, assim, mentalmente, vamos dizer. Mas daí, ao mesmo tempo que eu estou terminando a escrita de tem um livro lá do Sicredi que está em fase de revisão. Tem um livro de um senhor que a família está revisando.
Tem 2 livros que eu tô entrevistando, então tem vários acontecendo ao mesmo tempo, mas em fases diferentes, entendeu? Então tem um quadro gigante, eu tinha um quadrinho no começo do ano, agora eu tenho um quadro gigante lá no meu escritório, que é justamente para que eu consiga visualizar todos, porque no momento eu tô com 25 projetos em andamento. Uau! Então 25, assim, é uma coisa que não sei nem te explicar como é que tá dando tudo certo. Tu lembra da tua própria história ou só desses 25? Porque eu já teria esquecido a minha própria Porque história. o medo Já nem é sei começar a quem sou. misturar, né, as histórias, Isso, mas exatamente. tá tudo sob controle. Entrevistar, tu então até pode entrevistar ao mesmo tempo, que eu digo no mesmo... Sim. Mas só a parte de escrita, então, que tu para e não. Hoje, Isso, agora, tipo, hoje essa não. semana eu tô escrevendo um focada num, daí semana que vem eu vou focar num outro e Sim. vamos indo assim. Daí como tá bem apertado o cronograma, eu dedico assim uma semana de escrita, intensa escrita pra cada livro. E tu tem, tipo, uma quantidade de horas por dia que tu trabalha? Ou isso vai depender muito do dia, da tua vontade de escrever ou não? Não tenho. E não tenho, assim, um horário fixo. Eu não sei se isso é uma coisa minha ou se é o trabalho, tá? Não é uma coisa que eu consigo das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 6, sabe? Ou eu, Valquíria, não consigo. Eu preciso, assim, eu escrevo, trabalho, tipo hoje de manhã. Trabalhei, escrevi bastante. Depois saí pra fazer exercício, porque daí precisa ventilar, assim. Gosto muito de nadar e tal. Então, saí pra fazer exercício, daí voltei. Daí, agora, depois que a gente gravar aqui, daí eu vou escrever mais um pouco. Daí, vou dar uma descansada. Depois, de noite, eu escrevo mais. Então, Tem dias que vai trocar o dia pela noite, vai fazer uma coisa diferente. É que eu dá acho que pra é bem- fazer. Dá pra trocar também. Não é meu feitio, tá? Não. Porque eu gosto de dormir. Mas tem gente que trabalha bem de noite. Infelizmente, não é meu caso. Mas é bem o processo de criação, né? Tem momentos que tu tá apta pra escrever, né? Que tu tá concentrada. E tu precisa estar no depois silêncio, que tu só tu. dispersa, não adianta. É melhor tu sair mesmo, né? Pra Isso. depois voltar, né? E isso cada um tem o seu processo, sabe? Tem gente que gosta de pegar um turno inteiro e escrever. Pra mim, eu vi que funciona melhor escrever, fazer umas pausas, escrever um pouco, sabe? Eu acho que isso também, Valquíria, no início deve ser complicado, né? Digo isso, o nosso público é jovens, né? Empreendedores, futuros empreendedores. Porque muitas vezes tu poderia, talvez no início, não sei se foi o caso, te cobrar. Não, esse aqui agora é 9 horas da manhã, eu preciso estar trabalhando porque é um horário comercial. Mas não, tu Sim. entendeu que se de repente, se tu não está trabalhando às 9 da manhã, mas vai estar trabalhando às Sim. 19 horas, que Tipo, as pessoas não domingo, estão, né? por exemplo, eu sempre trabalho domingo. Toda a vida Ai. que eu sou empreendedora, eu trabalho domingo. Domingo, assim, enfim, eu descanso até às 5, das 5 às 10 eu sei que eu vou trabalhar. Então, eu faço 5 horas intensas de trabalho sempre no domingo, que pra mim funciona bem. Mas é bem como tu falou, no outro dia às 9, se eu não estiver trabalhando, tudo bem, assim. Mas é uma coisa de tu entender o teu processo. As outras pessoas não vão entender e elas não entendem mesmo. Não, mas eu acho que o início, porque talvez lá atrás, pensava, será que é assim? Será que eu tô trabalhando muito? Será que eu tô trabalhando pouco? Aham. É difícil a gente se conectar a ponto de estar sendo produtivo. Isso aqui, Sim. porque no fim é isso que precisa ser feito, Precisa né? ser feito. Eu sei, os livros que estão lá, eles precisam ser feitos a tempo da entrega. E precisam ser feitos bem. Eu acho que também não adianta só Com ser certeza, feito se correndo, atropelar, né? né? Eu acho que eles precisam ser feitos o melhor possível. Então, tá tudo saindo bem, eu acho que tá tudo certo. Mas é uma coisa bem pessoal. Eu sei que tem gente que gosta de acordar às 5 da manhã. Eu tentei fazer isso também, não deu certo. Eu não seria essa pessoa também. Acordar às 5. Pensa se tu acordar às 5, quanta coisa dá pra fazer. Muita coisa, só que Sim. é uma coisa de cada corpo, entendeu? Não Sim, sei, não vai de consigo acordar. Eu cada- consigo acordar. Daí eu escrevi, um dia eu tentei, eu escrevi até às 8. Eu tava muito cansada às 8 da manhã, entendeu? Não Agora eu adiantou preciso nada. dormir das 8 Daí eu às tive 5. que dormir um pouquinho. Sim, até porque escrever exige muito, né? Não é tipo às 5, eu acordo às 5, mas eu vou pra academia, vou fazer alguma outra atividade. Isso. Não escrever, entende? Mas Não às vezes, estudar, às vezes ou é do sei lá. corpo mesmo, como a Valquíria falou. Tu mesmo me mandou agora, sábado, uma mensagem, sei lá que horas, que eu pensei, nem a minha filha de 10 meses tinha acordado ainda, e tu já tava acordada. É que eu acordo vai, cedo, cada eu sou pessoa- mas é cada pessoa, um, né? né? Isso, acho que tem que achar a hora que funciona bem pra ti. Se é de madrugada, se é de tarde, se é, enfim. Isso Não aí, tem tá uma certo. receita, sabe? Mas como é um trabalho com criatividade, tu precisa arejar a cabeça e tu precisa se inspirar também, porque eu não consigo só parar e escrever. Eu preciso ver filme, eu preciso ver série. E às vezes as pessoas acham que isso é uma desculpa pra eu ficar vendo TV, mas não é, cara. Eu preciso de inspiração cultural para que eu Aham. possa
ter subsídios para escrever as histórias. Porque a história não é dizer fulaninha nasceu em 1 de outubro, entendeu? Tu precisa criar um negócio Colocar envolvente. emoção no que tu tá escrevendo também, né? Emoção. E como são muitos, eles precisam ser um diferente do outro. Não posso fazer tudo a mesma coisa. Perfeito. Então, eu Não é? consumo muita coisa de podcast, muita filme, muita série, porque sempre me dá algum insight, assim, alguma ideia para um livro. Até que porque legal. eu acredito que tem pessoas que devem te contar uma história que a história é uma história já, a pessoa Sim. contando de qualquer jeito já deve ser um livro, né? É Agora tem muito pessoas bom. que talvez seja um pouco mais engessado, Sim, né? total. E até a própria vida da pessoa é diferente. Às vezes ela viveu coisas fantásticas e às vezes não. Ela teve uma vida super comum e não tem problema, sabe? Uhum. Justamente é isso que eu vendo. O teu vô não precisa ter sido O herói, mais né? excepcional de Caxias. Não, qualquer história dele é uma história válida Claro. porque é a história dele. Só que daí, sim, realmente exige um pouco mais do trabalho de texto para que ele fique um pouco mais, para quem vai ler, né? Tenha uma leitura mais interessante. Nossa, que legal. E Valquíria, voltando um pouquinho, como que tu conseguiu precificar nisso? Como tu disse, tu não tinha com quem conversar, né? Uhum. Tu teve que fazer alguns e cobrar mais, ou ter uns negativos porque cobrou demais, ou cobrou de menos e percebeu. É. Quando que chegou o momento, depois de quanto tempo, mais ou menos, que tu chegou num ponto de, não, agora eu entendi, se é que tu já chegou nesse ponto, né? Porque às Cheguei. vezes tem isso, né? A gente tá ainda Demora. construindo, Tá né? ainda construindo. É, isso é pra tudo. Eu acho que quando é serviço, é um pouco mais difícil tu precificar, né? É. Eu acho que eu cheguei agora, tá? Esse ano. Vamos pensar que eu tô escrevendo 2020, 21, 22, 23, 24, só livros. Eu acho que esse ano ficou bem claro qual deve ser o valor da biografia, qual deve ser o valor do livro empresarial, que é um trabalho muito maior, mais extenso, entrevista muito mais gente, e tem uma exigência também muito maior da empresa. Eu pensava que era totalmente o contrário. É? Uhum. Eu pensava que a biografia exigia mais do que o empresarial. Eu acho que Não não sei por por causa quê. da quantidade de gente envolvida. Eu pensaria isso também, é. Tipo, a biografia, eu converso com a senhorinha, tem algum filho, filha que vai se envolver, e é isso. Maravilhoso. Agora, a empresa, às vezes uma empresa familiar, então tu entra toda numa questão de família particular. Quem trabalhou, quem não sabe, trabalhou, por que E que daí, não? meio que todo mundo quer dar essa opinião, e todo mundo tem uma história pra contar, então tu tem que fazer com que todo mundo goste ali, que às vezes é uma coisa um pouco impossível até, que todo mundo aprove. Então, demora mais porque se ouve muito mais gente e porque se lida com algumas questões mais delicadas, assim. Então, eu descobri o valor tem funcionado pra mim, assim, Sim, esse isso. valor empresarial, e a biografia, o livro de casal também, eu entendi que precisa ser um pouco maior do que uma biografia, porque eu entrevisto os dois separadamente. Então, depois eu tenho 2 histórias que a gente transcreve, então tem um monte de material que tu tem que juntar. Então, com o tempo, fazendo mesmo. Nunca tive esse problema de cobrar mais, infelizmente não aconteceu. Só de ter percebido que eu tinha cobrado a menos. Então, acho que agora já ficou mais claro. É a partir de tanto, porque eu acho que menos do que isso talvez não vale a pena mais fazer. E eu fiz por muito tempo isso porque, eu queria entrevistar tal pessoa, eu queria ter um portfólio, eu queria ter livros para levar, mas hoje já acredito que estou numa fase que já não preciso mais desse portfólio, entendeu? Já tenho. Uhum, tu já fez tua história, né? Já fiz bastante livros e tive a sorte também de fazer de pessoas com histórias muito bacanas e de pessoas bem conhecidas na cidade, de restaurantes, enfim, pessoas que movimentou bastante ali a Legado. Então, eu acho que agora o empreendedor chega nessa fase de que ele vai cobrar só o que realmente ele acha que é justo para ser cobrado. Ele não vai mais fazer por um valor menor só para fazer, assim, que a gente tem muito de, vamos baixar o preço se o cliente pediu só para fechar, mas chega uma fase que tem gente que desde o começo não faz isso, tá? Mas pra mim demorou um tempo, assim, pra entender que, agora não preciso mais fazer, porque eu tenho realmente lá 25 livros em andamento, Não, 20, entendeu? eu não consigo nem colocar isso na minha agenda. Não, Fiquei não é pensando impossível. nisso. É bastante coisa, hein? Porque- É bastante coisa. Por isso que a gente tem organizado bem os prazos, que daí agora eu chamei algumas outras jornalistas pra trabalhar comigo, Pra que te foi agora eu ajudar. percebi que a gente tá quase setembro, o ano tá acabando, e eu tenho vários pra entregar esse ano. Daí eu pensei, bom, matematicamente está impossível que eu escreva todos esses. Eu vi no Instagram da Legado que realmente já tinha fechado a agenda para fechou. 2024. Fechou? Não é aquela Sabia. coisa de que a eu pessoa ia tá terminar, fazendo. ia fazer uma encomenda aqui. Não, Não, pode fazer. 2025. Mas aí eu preciso começar em janeiro. É verdadeiro isso. Não é aquela coisa de, Sim. últimas unidades, mas não é bem verdade. Não, é verdadeiro. deu Não dá mais. Eu fui lá dar uma stalkeada, vi que Que tava bom. já fechada. Eu digo, nossa. Fechou. Mas eu
eu sigo Legal. vendendo projetos, Claro, que sim. é a dica da minha coach, a Chaise, que também é da CDL, inclusive, que é tu nunca para de vender, mesmo quando o teu negócio tá bem. Hoje eu Claro. considero que o meu negócio tá bem, ele tá estável, tô com bastante trabalho, as pessoas já sabem o que eu faço, mas a gente nunca pode parar de plantar, como dizem. Então, a gente verdade. continua vendendo, eu prospecto ativamente toda quarta-feira, sabe? Eu ofereço... dia pra isso. Porque é chato, né? Fazer esse trabalho de catar quem é que a gente poderia oferecer, ver as empresas, ver as pessoas e ter que ligar, mandar mensagem. Então, botando um dia da semana, um momento, algumas horas da semana, acho que fica mais fácil. Porque senão tu acaba adiando, né? Aquilo pra fazer Sim. outras coisas. Então, eu continuo fazendo isso mesmo com a agenda cheia, já pensando em começar ali, final do ano, janeiro, sabe? Então, a gente só tem esticado um pouquinho mais o prazo. E tu tens ideia, Valquíria, de ampliar a Legado? Eu quero ter uma rede de vários jornalistas trabalhando para mim. Tu tem alguma ideia em relação a isso para ampliação da Legado? Não sei, essa pergunta é bem complexa, porque eu ainda tenho, tá? Uma empresa chamada TXT, Produção de Conteúdo, que é de marketing digital. Começou em 2015. E ela começou pequenininha e cresceu. Então, eu cheguei a ter, assim, 40 clientes, tinha um sócio, tinha funcionários, tinha uma equipe de 10 pessoas, tinha 2 salas alugadas, então tinha toda uma estrutura. Então, acho que eu posso dizer que eu já tive a experiência de crescer rapidamente e não era uma coisa que a mim estava me deixando feliz, sabe? E isso, de novo, eu digo que é uma coisa bem pessoal, tá? Totalmente. Tem gente que sonha muito e nessa área, tenho muitos conhecidos da comunicação que querem crescer, que se juntam com outras empresas, querem um monte de funcionário, querem umas salas enormes, mas para mim isso não foi algo que me deixou feliz, porque eu gosto de tomar cafezinho com os entrevistados, saber sobre a vida deles, escrever. Eu realmente gosto da produção, porque eu sou jornalista antes de tudo. Então, eu não tenho essa ideia agora de ampliar, porque daí eu acho que eu sairia dessa minha rotina, entendeu? Eu teria que só administrar outras pessoas fazendo o trabalho que eu gosto de fazer e que eu criei, vamos dizer assim. Então, eu acho que não seria necessário. Nossa, e que legal que tu teve toda essa experiência, porque muitas vezes, muitas pessoas têm essa ambição de, eu quero ter um escritório, ou, enfim, uma empresa com muitos colaboradores, e depois que tu tem, às vezes tu pensa, será que é isso mesmo? Quer voltar atrás, né? E às vezes não consegue também voltar atrás, né? Porque não é bem assim. Exatamente. Não é. Tô- E parece que é um negócio que a gente é obrigado a crescer. Né? É uma coisa que está enraizado em todo mundo. Se tu tem uma empresa, ela tem que crescer. Tu tem um CNPJ, tu tem que ter vários funcionários. Porque senão não é sucesso. Isso. O que tá totalmente errado, né? Então, eu acho muito legal tu contar isso, porque é importante as pessoas entenderem isso. Pode ser que tudo isso seja o que tu queira e realmente encontre esse sucesso, mas pode ser que esses tanto de funcionário e tudo isso não seja. Vai perder o dia a dia, né? E aí Isso, perde a perder a essência. essência. É isso aí que eu ia dizer. A essência Perfeito. do teu produto. Eu acho que tem muitas definições para o que é sucesso. Eu acho que cada pessoa tem a sua. E não Excelente. tem problema se tu quer ter um negócio crescendo, várias unidades, expandir para outros estados do Brasil. Eu acho super legal isso. Mas para mim, não é algo que me anima, assim. Eu prefiro ter bastante trabalho aqui, trabalhar em casa, que hoje é uma coisa que eu consigo fazer. Eu nunca tinha tido essa experiência antes. Então, ano passado só, que eu entreguei os escritórios e toda a equipe foi para casa e eu fui trabalhar em casa também. Então, tem uma rotina muito mais tranquila, apesar dos 25 livros, é uma rotina tranquila, entendeu? Não Trabalho sei como, em mas se tu casa. diz... E é uma rotina que tu consegue, como você falou anteriormente, tu fazer tua rotina, né? Isso, tu faz o teu horário. Isso não tem preço, Teu né? horário. Convenhamos. Pra mim, Verdade. isso é sucesso, entendeu? Concordo. Tu fazer o teu horário. Eu gosto de fazer exercício todo dia. Então, poder fazer exercício todo dia, eu acho um luxo, entendeu? Passear com a minha cachorra, ficar com os meus gatos. Então, tu ter a tua vida um pouco mais equilibrada entre trabalho e vida pessoal, pra mim, isso é sucesso. Então, acho que não necessariamente tu precisa estar sempre crescendo naquela loucura, e tudo bem se tu quiser. Mas eu tô justamente escrevendo um livro sobre isso, que é de um consultor, que ele fala, tu não precisa crescer, isso não é obrigatório, mas tu precisa sempre achar formas de rentabilizar. Então, eu quero continuar do mesmo tamanho, mas eu tenho que conseguir fazer com que as rendas desse trabalho sejam cada vez melhores. Claro. E não, isso tá no caminho, sem dúvida nenhuma. Valquíria, qual que foram os maiores desafios até hoje da Legado? Desde o início, o que
no teu dia a dia, tu sendo jornalista e não ter ido pro óbvio, né, que é ficar trabalhando longos anos, de repente, em veículos de comunicação. Qual foi o teu maior desafio sendo empreendedora? Eu acho que foi o começo, porque realmente as pessoas não conheciam, né? E até hoje um monte de gente não conhece. Sim. Então, o desafio é explicar para as pessoas o que é o trabalho e também conseguir vender um produto que não é um produto, não é um gênero de primeira necessidade, entendeu? Ninguém vai acordar e dizer, hoje eu vou mandar escrever um livro do meu avô. Não, tu tem que dizer para aquela pessoa várias vezes, e daí isso tento fazer esse trabalho nas redes sociais, de o quão seria legal tu escrever o livro do teu avô. Então, eu acho que esse é o maior desafio desse ramo, é conseguir mostrar para as pessoas a importância e o valor desse trabalho. De como ele não é uma coisa só para agora, mas que ele é uma coisa que tu tá pensando para o futuro também. O livro fica para depois, fica para os netos, bisnetos. Nossa, eu tô pensando na minha filha o tempo todo, pensando assim, nossa, como eu quero que ela tenha uma história, porque eu não sei nada do meu bisavô, não sei se tu sabe, não sei nada, mas nada mesmo, não sei o nome. Quase nada. E às vezes nem o nome a gente sabe, ou a gente sabe lá da árvore genealógica, só o nome, mas só isso aí mesmo. Quem que era essa pessoa? O que é que ela gostava de fazer, não sei. E eu penso, como a minha filha tem a possibilidade de ter o bisavô vivo, por que não, né? Então, só que ao mesmo tempo a gente tem que pensar, o tempo tá passando, né? Nossa. Então, a gente não o tempo passa muito rápido. Nossa. Os meus entrevistados de 90 anos me ensinam isso muito. Eles sempre falam assim, pisquei o olho e eu tava velho. Passa muito rápido. É só a gente pensar. Sei lá, pra mim parece que foi ontem que eu tinha 20 anos, entendeu? Passou muito rápido. Passa rápido mesmo. E qual é o público, Valquíria, que mais te procura hoje? Tem algo específico, assim? Então, é difícil o próprio entrevistado me procurar, tá? Sempre vai ser a família. Então, vai ser uma filha, um filho, ou um neto, uma neta. Nos livros empresariais, normalmente é o setor da comunicação, do marketing, que vai ter essa noção de o quão é importante fazer o livro da empresa. Então, normalmente ele já teve um convencimento dentro da empresa antes de me chamar. Mas nos livros de família, então, é um filho. E muitos têm, até tô achando legal, que eles têm feito surpresa, assim. Nem pedem se o pai quer fazer a biografia. Eles fazem surpresa e dão de presente. Esse é teu presente Dia dos Pais. A gente fez agora esse agosto uns cartões de parabéns, tá pronto para registrar o teu legado, você ganhou uma biografia, as entrevistas vão começar agora, assim. Então, nossa, que legal. É uma coisa que às vezes tem dado certo, assim, como surpresa, mas claro que depende da pessoa, né? Tem gente que não gosta de ser surpreendida. Sim. Então, tem uns que precisam ficar bastante tempo convencendo o vô, a avó, enfim, o casal, mas no geral é um familiar mesmo, que é o meu público que me procura, que gostaria de presentear. Então, como é um livro para a família toda, muitas famílias se dividem, até financeiramente, porque eu faço um pagamento parcelado. Como o livro vai demorar mais ou menos 6 meses, o parcelamento também eu parcelo em 6 meses. Então, às vezes, cada filho assume uma parcela. Então, tem essa questão financeira ali que pode ser junto. Então, por exemplo, né, pensando, nos meus pais, né? Porque eu achei o máximo, eu adorei a ideia, tá? Que bom. Mas, se eu quisesse fazer um livro do meu pai, um livro da minha mãe, e aí depois deles dois como casal... Pode ser. Ficaria, Dá pra fazer ou só o livro deles dois, ou as 2 biografias. Ou tu pode fazer as 2 biografias agora, e talvez quando eles estiverem mais velhos lá, fazendo 50, 60 anos. Eu fiz até um de casal de 65 de casado. Nossa. Que é muito tempo. Muito tempo. Então, dá pra talvez fazer um livro depois. Mas daí é uma escolha tua, assim. Se vai ser a biografia de cada um, ou se vai ser um livro dos dois. O livro dos dois, até trouxe um aqui, do casal Imperador. O que é? Primeiro eu entrevisto uma pessoa, ela me conta a vida dela, porque antes dela ser um casal, ela era só uma pessoa, né, com as suas individualidades. Então, ela me conta toda a vida dela, depois o marido conta a vida dele, e depois eu gosto de juntar eles, que daí eles contam, daí o namoro, o casamento, os filhos, os netos, daí essa trajetória da vida junto, eles contam juntos. Então, não deixa de ter uma certa biografia de cada um ali dentro também. Que legal. É bem legal. E tu tem, Valquíria, um sonho como jornalista não realizado ainda, quando tu para pra pensar? Tenho. Opa! Eu acho que eu já realizei muitas coisas, tá? Assim, eu agradeço ao universo porque eu tive a chance de realizar muita coisa. Porque
Eu trabalhei em lugares muito legais aqui no Brasil, antes de ter a minha empresa. E nos Estados Unidos, que eu morei 3 anos, eu também trabalhei com jornalismo e tive experiências maravilhosas lá. Então, eu sinto que, assim, a minha carreira, eu já tô super satisfeita com ela. Mas com a Legado, agora vendo que os livros têm essa aceitação, isso que vocês estão me dizendo, que legal, eu sinto que é uma coisa genuína, sabe? E eu sinto isso das pessoas também. Claro que não é todo mundo que deve achar isso legal, mas as pessoas que conversam comigo falam, nossa, que boa essa ideia de conversar com os mais velhos, que normalmente as pessoas não têm muita paciência, né? Muito tempo de conversar. Sim. E de fazer eles serem os protagonistas, contarem as histórias deles. Então, eu já me sinto super realizada de ter alcançado, assim, esse marco, vamos dizer. Mas um plano que eu tenho é escrever também para os Estados Unidos. Porque como eu tenho uma rede de amigos lá, uma família, host family da época que eu fiz intercâmbio, enfim, e eu costumo ir para lá todos os anos, então eu gostaria muito de, talvez uma vez por ano, ir lá, passar 1 mês, 2 meses, e em vez de ficar só passeando, também ficar trabalhando, sabe? Conseguir vender esse produto lá. Isso não, talvez até tenha a ver com o que tu falou do planos de crescimento, né? Sim. Mas, enfim, não é assim abrir uma unidade lá, mas é Nesse momento, não. fazer Vai livros saber, lá também, porque como eu tive a experiência de escrever em inglês, também já isso estaria tudo certo. E tenho conhecidos lá, eu acho que seria legal também. Nossa, que legal, Nossa, né? Eu muito queria tu bacana. pensar na tua trajetória, tu falando. Não sei o quanto tu te dá conta ou não, mas é muito legal na tua profissão que tu escolheu. Tu conseguiu trilhar naquilo que seria o padrão, vamos dizer, conseguir. Depois tu teve uma experiência internacional Sim, foi na muito tua bom. formação. Isso mudou tudo. Porque isso também, muitas pessoas que têm essa vivência internacional, normalmente não é no seu trabalho de formação, Sim, né? e não tem problema também. De qualquer jeito, eu acho ótima Com certeza. a vivência Mas tu internacional. conseguir isso ainda no teu ramo, nossa, é sensacional. Ver isso, ouvir essa história é inspiradora. E espero que tenham mais jornalistas aí também nos assistindo, vendo que é possível empreender em áreas bem diferentes, em todas as áreas, na verdade, né? Basta sim, tu ter uma sim. ideia, né? Sim, porque a gente foi treinado na faculdade de jornalismo para o jornalismo tradicional mesmo, de jornal, de TV, de revista, e meio que as revistas, né, sobraram algumas só, o jornal também. Então, não tem emprego para todo mundo ali. Isso todos os jornalistas já entenderam. Sim. Então, acho que cada um meio que tem ido, assim, para uma área e, se der sorte, conseguir uma área que realmente te faça feliz e que também te dê dinheiro. Porque a gente tem muito na comunicação, eu não sei se é só da comunicação, tá? Mas a gente foi muito trabalhada essa questão de faça aquilo que você ama. Acho que é uma coisa da nossa geração, né? Mas não foi falado, tá, mas tu também precisa fazer alguma coisa que te dê uma renda estável, entendeu? Sabe que eu sou uma pessoa que detesta essa frase. Trabalhe com o que você ama e daí você não trabalha nenhum dia da sua vida. Não. É impossível. Porque Eu não consigo assim. acreditar Eu nisso. realmente gosto muito do que eu faço, mas eu não amo todos os dias. Não, eu amo no ninguém. geral. Mas assim, ó, tem dias que, meu Deus do céu, a gente vai... O que eu tô fazendo? Não, e eu quero dizer que que eu apesar saí de da eu estar cama? falando super bem do meu negócio, tem dias que eu fico assim, meu Deus, quem é que inventou esse trabalho? Entendeu? Ótimo, é bom É ouvir muito isso. difícil. Isso, Cada vai ter livro dias, é né? uma monografia. Tanto é que é difícil achar gente para trabalhar comigo. Pessoas não topam, porque é muito pesado. Mas na maioria dos dias, é isso que acho que a gente tem que botar na balança. Isso. Se a maioria dos dias te faz feliz, tá ok. Agora, a partir do ponto que é mais difícil, pesado do que te deixa feliz, daí eu acho que dá para ser repensado e mudar de área a qualquer momento. Sou super a favor disso. E eu acho que você deve ter histórias maravilhosas, né, Valquíria? Tem algumas histórias muito engraçadas, algumas muito tristes. Acho que é um turbilhão de emoções pra digerir, né? Tem Sim, alguma que bastante te coisa. marcou, assim? Muitas me marcaram, assim. É que as pessoas Ou alguém, contam assim, bastante alguma história que, coisa. tipo, mas essa história eu adorei fazer, adorei escrever, adorei entrevistar. Eu gostei de todas, tá? Porque de verdade eu fico muito próxima dos entrevistados. Todos que eu entrevisto, eu passo tanto tempo com eles. Eu E imagino. eles abrem tanto, no começo não tanto, sabe? Mas depois lá do segunda, terceira entrevista me contando tudo. Até, assim, coisas que vocês nem precisariam estar me contando isso. Mas O que tudo aconteceu bem. hoje de manhã? Coisas assim que nem vão entrar no livro. Então, eu fico realmente próxima deles. Tanto é que, normalmente, tem um lançamento. A família organiza algum lançamento, uma festa e tal. Então, sempre tem me convidado. Isso é bem legal.
Até eu fui nas bodas desse casal de 65 anos, eles me convidaram e o livro deles estava lá, assim. Então, todas as histórias de alguma forma me marcaram, assim, não teve nenhuma que eu destaque, assim, porque eu realmente gostei de conhecer todos e todos me ensinaram muita coisa. Mas o que me chama a atenção de trabalhar com pessoas de 80... Normalmente eles têm 88, 89, agora eu tenho escrito de umas senhoras de 90, 94. Como eles lidam com o fim da vida de uma forma diferente que a gente, sabe? E eu acho que é justamente pela questão da idade, porque já viveram muita coisa. Então, eles lidam de uma forma muito mais descontraída, sabe? Esses dias, o dono de um restaurante aqui que eu entrevistei, nós estávamos em julho, e ele falou, tu sabe que agosto é o mês da alta temporada. E daí eu falei, bem tonta, é do restaurante? E ele, não, das funerárias. Não sabia? Eu, não sabia isso, que aparentemente é o mês onde mais morre gente. Então, que se passa do inverno, né? A funerária mais tem trabalho, mais tem trabalho é agosto. Eu acho que falava isso. Mas eu acho que é bem uma coisa de gente mais velha falar, né? E daí ele disse, não, eu tô tranquilo, se eu passar esse agosto, então a gente tá tranquilo até o ano que vem, que é isso que todo velhinho diz, assim. Eles lidam de uma forma muito mais leve, sabe? Perguntei para um casal aqui também, que eles estavam falando das viagens que eles tinham feito ao longo da vida. Daí eu gosto de perguntar também que planos que vocês têm, né, pro futuro, porque, tipo, a vida não acabou só porque a gente tá fazendo um livro, né? E daí eu perguntei que viagens que vocês ainda querem fazer. E daí a senhora falou, agora só tem mais uma viagem, aquela que não tem volta. Eu achei muito engraçado, entendeu? Porque eles falam realmente de uma forma tranquila. Tipo, a gente sabe que a gente já passou por todas as fases, agora o que vier, estamos no lucro, eles dizem. Nossa, e é loucura pensar isso, né? Realmente, mas no Mas fim... é assim, gente. Daí eu tenho pensado muitas coisas assim, eles me deixam pensando bastante coisa, me ensinam bastante, mas fazem pensar bastante sobre essa questão das fases da nossa vida, né? E com certeza te faz muito pensar sobre a questão do que é sucesso, né? Da gente pensar isso e aí. não ir conforme a manada, né? Eu tenho que crescer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar das 8 às 6, eu tenho que... Não, né? É entender que cada um tem o seu jeito e tá tudo bem, e tá tudo certo. Eu acho que esse convívio com essas pessoas talvez vai te dar uma noção de vida muito maior, né? Sim. Acho que é um privilégio teu também acho conseguir, também né? um privilégio. Por isso que eu gosto. Assim, o dia preferido da semana da minha agenda é esse. Eu sei que eu vou ter uma entrevista, porque eu sei que vai ser bom, que eu vou rir, que eles vão me contar coisas legais. Depois eu vou ficar contando pra todo mundo, que eu só fico falando sobre isso. Então, é sempre bem agradável. E sempre uma questão, assim, de... Eles sempre deixam meio que esse recado. Tu tem que se lembrar de, apesar de tudo, das dificuldades da tua vida que vai acontecer para todo mundo, aconteceu para eles, acontece para nós, se lembrar de se divertir também, de não levar tudo tão a sério, sabe? E eu vejo muito nos mais velhos como eles relevaram brigas e mágoas das coisas que aconteceram na vida deles, como as coisas chegam a uma idade que isso não importa mais, sabe? Coisinhas que hoje para nós podem ser coisonas, depois não importa mais, assim. Porque eu sempre pergunto se eles têm arrependimentos e até agora ninguém diz que tem. Todo mundo tranquilo com a sua trajetória, apesar de ter cometido erros, né? Sim, que faz parte de toda a trajetória, de todo o sucesso também, né? Nossa, eu adorei o nosso bate-papo. A gente tá chegando ao fim, infelizmente. Que rápido. Passa muito rápido, né? passa muito rápido. Eu adorei as tuas histórias, mas eu queria, antes da gente encerrar, se você pudesse deixar uma dica, um atalho, de repente, para algum jornalista, mas que também pense em, de repente, empreender, o que tu deixaria? O que tu falaria, dividiria, baseado na tua história? Boa pergunta. Atalho, eu acho que não tem. já começa aí essa dica. Acho que atalho não tem. Eu acho que se tu decidir empreender, seja jornalista ou seja qualquer outra área, eu já falei isso quando eu conversei com jovens, enfim... tu tem que estar disposto a trilhar todo o caminho. Não adianta querer pular as fases, não vai ser ali no primeiro ano que as coisas vão dar certo, que tu vai ficar rico. Todo mundo que começa a empreender acha que vai ficar rico. Não, talvez não vai ser nem depois. Vamos com calma, assim. Diminua um pouco as expectativas, mas pode dar certo.
Só que eu acho que para dar certo precisa de muitas questões e uma delas é ser bem disciplinado, ter rotina, não desistir, porque as pessoas vão fazer muitas críticas e elas não vão te apoiar. Eu acho que não rolou muitos apoios assim quando eu falei que ia escrever livros, principalmente quando era livros de pessoas que já partiram, as pessoas ficaram assim, nossa, que estranha essa ideia, assim. Então, Quem vai querer se você já nem tá mais não aí? se talvez, deixa né? influenciar pelo que as outras pessoas estão falando. Principalmente se essas pessoas não estão as pessoas que estão empreendendo, sabe? E a gente lá de fora. Eu acho que a gente tem que selecionar bem de quem que a gente ouve as sugestões e as críticas também. Não quer dizer ser arrogante e não ouvir ninguém. Mas é saber o que considerar, assim, e se cercar de pessoas que podem te ajudar. Então, que podem te dar dicas, de pessoas que já estão bem, talvez em outras áreas. Mas, no geral, as pessoas vão dizer isso, que não tem atalho, que não tem como cortar nenhum caminho, que é bastante trabalho. Isso, os meus entrevistados todos, que até hoje eles trabalham até os 80, porque eles querem, assim, porque eles gostam, mas todos tocam muito nessa tecla de é bastante trabalho. Então, se tu é uma pessoa que não está disposta a trabalhar bastante com intensidade, o que não tem problema, mas só talvez o empreendedorismo não seja o canal. Talvez faça mais sentido em outro tipo de trabalho. É isso aí, perfeito. Lini, muito obrigada Show. por ter feito comigo aqui a Eu entrevista. agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E Foi Valquíria, muito bom. muito obrigada. Obrigada por ter dividido um pouquinho da história da Legado. Tua ideia, teu projeto, que virou um projeto de vida, foi sensacional descobrir. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Lembro vocês para acompanhar no Instagram, @legado, histórias de vida, porque ali eu gosto muito de postar vídeos dos entrevistados contando historinhas e como é que tá o andamento dos livros. Então, eu costumo também colocar os entrevistados ali falando, as pessoas gostam bastante, para quem quiser acompanhar. Perfeito. Gente, muito obrigada. Esse foi mais um episódio e até um próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.